Oi, pessoal, tudo bem? Helena Gomes, editora da Bons Fluidos aqui. E hoje a gente vai falar de comida. Tudo o que envolve o ambiente da gastronomia, da culinária. Coisa boa, né? E para falar sobre isso, tá aqui comigo a chefe Priscila Herrera, do Banana Verde. Oi, Oi, prazer. Que alegria estar aqui com vocês. Uma Alegria. grande honra, sou super fã da Bons Fluidos. Ah, que gostoso. Priscila, começa contando um pouquinho sobre você. Bom, eu sou a chefe Pri do restaurante Banana Verde. Eu sempre fui muito conectada com a terra, então sou mineira, sempre cozinhei na roça com as minhas ancestrais, então era uma conexão muito forte com a terra, com os ingredientes, com a cozinha caipira. Nunca imaginava, né, que quando eu pudesse decidir uma profissão que seria ser cozinheira. E, de repente, me vi ter que escolher uma faculdade. Quando eu vejo, já descobri o curso de gastronomia, já me encantei. Foi pela primeira vez na vida que eu realmente gostei de estudar alguma coisa que fizesse muito sentido para mim. E tô aqui hoje, contando um pouquinho da nossa realidade. Trabalha com o mercado vegetariano, vegano, né? Bom, eu sou super apaixonada pela cozinha vegetariana. Eu confesso para você que quando a gente estuda gastronomia, a gente não tem uma base, né, de uma grade que fale de comida vegetariana. Imagina naquela época ainda nem se falava de cozinha vegana, né? Enfim. E quando eu recebi o convite para trabalhar como cozinheira do Banana Verde, foi um desafio muito grande, porque eu nem me imaginava trabalhando com comida vegetariana. Não tinha uma ideia do que poderia ser o real prato para servir para o cliente. E foi a primeira vez que eu me dei conta quanto que eu era apaixonada pela cozinha e que realmente era algum propósito que eu precisava me conectar e que era algo que fazia muito tempo que eu estava procurando. E o que eu mais gosto da comida vegetariana e vegana é uma constância de estudo, de você estar atrás de ingredientes, de você estudar o comportamento do cliente, entender o que está acontecendo, o que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas, como que eu posso raciocinar, né, essa criação no prato para trazer realmente todos os nutrientes que o cliente precisa, como fazer isso ser muito realmente fácil de vender, né, nesse sentido de conquistar o cliente, né, porque às vezes pelo comportamento que a gente tem da maioria dos brasileiros, né, a gente tem uma conexão muito profunda com as proteínas dos animais, né, então dentro de uma cidade de São Paulo que tem uma infinidade de restaurantes maravilhosos, como que a gente pode atrair esse tipo de cliente para vir no restaurante? Como que a gente pode convencê-lo, né, a baixar aquela guarda dos preconceitos com comida vegetariana? Não que a gente queira doutrinar, mas a gente gosta de apresentar o trabalho de uma outra forma, de uma forma leve, agradável, que possa ser uma experiência que a pessoa possa falar, poxa vida, né, nunca imaginei comer um prato vegetariano, nunca imaginei levar alguém, e que diferença isso pode fazer na minha realidade, né? E como que você vê, assim, porque você pegou essa parte, assim, do vegetariano, do vegano, desde muito cedo. E hoje em dia, assim, foi um período rápido, né? Mas é isso, tinha o preconceito, tinha aquela coisa, ai, nossa, é vegetariana, é vegana, não vai ter gosto, não vai ter, ai, não vai ser bom. Como que você vê essa passagem do tempo e essa mudança, assim? Pode falar como antes era, né? E hoje em dia, e como foi para você? Como você se sentiu mesmo com essa aceitação do público e mais do que aceitação, mas eles aderindo a esse tipo de culinária, digamos assim, né, para a vida? Há mais ou menos 20 anos atrás, quando se falava em comida vegetariana, você percebia que os restaurantes, de uma certa forma, o cliente que frequentava esse restaurante, ou era para uma questão religiosa, espiritual, ou realmente estava praticando yoga, meditação, ou era por alguma coisa de saúde, né? De repente, um problema nos rins, que não poderia consumir a carne, ou com outras infinidades. E você percebia que muitas vezes esse cliente frequentava, porque é realmente muito difícil em um restaurante até hoje convencional pedir uma opção vegetariana ou vegana. Então, assim, quando você viaja fora de São Paulo, já tem uma complexidade, né? Então, se você é para o Nordeste, muitas vezes, em alguns lugares remotos, você vai comer moqueca de banana todos os dias. E, por incrível que pareça, moqueca é um prato que vegano tem pavor de tanto que come quando sai para viajar. Então, você percebe que um tempo atrás existia uma forma de você encarar a comida vegetariana quase como se fosse uma religião. E o acesso de ingredientes há 20 anos atrás era muito diferente. Então, há 20 anos atrás, você só achava proteína de soja, que era uma proteína que você não tinha uma ideia da procedência, rastreabilidade, era normalmente sojas transgênicas. Então, existia muito isso. Eu lembro que eu tinha até um preconceito há 20 anos atrás de trabalhar com carne de soja, porque naquela época eu até pensava assim, né, mas por que eu vou fazer uma coisa meio parecida com carne, né?
existia muita dificuldade de achar mão de obra para trabalhar, porque eles tinham muito preconceito, né? Então, quando essa mão de obra vinha para o restaurante para trabalhar, falava, poxa, eu vou trabalhar, mas a comida de vocês não me sustenta, né? Então, existia preconceito tanto de clientes, de uma certa parte, e da própria equipe que trabalhava. Hoje, quando você se fala em comida vegetariana, as pessoas estão muito mais abertas, e até elas brincam, né? Poxa, se eu fosse para comer comida vegetariana todos os dias, dessa forma, facilmente eu seria vegetariano, né? E eu percebo que o começo que elas vão provando os pratos é normalmente pelo sabor, né? Às vezes alguém que indicou. Mas o que eu fico mais encantada, que é o que a gente quer fazer, né, no restaurante, é mostrar a experiência, e não uma experiência só na hora do consumir, né? Mas na hora que ela vai embora, ela se sentindo bem, uma comida mais alta astral, né? A gente fala que é uma comida de alta vibração, né? É muito diferente, né, quando você vai comer uma comida que você sabe da restauratabilidade, o que aquela comida pode trazer para te nutrir em tempos tão complexos, uma cidade grande, né, que você fica no piloto automático, é muito estresse, muita coisa acontecendo. Quando você se nutre, você está nutrindo de coisas não necessariamente só do ingrediente em si, né? Você está nutrindo de um trabalho de muita gente que está no campo, preservando as florestas, né? Muita gente que acredita naquilo que está trabalhando. Você está comendo uma energia que às vezes não é perceptível, né? Mas quando você consome e você vai para casa à noite, né? Jantou no banana, deita, dorme, tem uma noite de sono muito melhor do que se você estivesse, de repente, comendo uma churrascaria, né? Eles vão percebendo que isso traz tanto bem-estar que é mais fácil lidar isso na sua vida cotidiana tão estressante do que, às vezes, só comer naqueles mesmos restaurantes, aquele mesmo prato no piloto automático. Então, isso é uma coisa que está crescendo muito, vai melhorar muito também, e até por uma questão que hoje a gente está, né, vendo a geração Z, ela é muito conectada com o que está comendo, aonde que ela vai frequentar, o que aquela comida vai trazer de benefício, o que ela está empoderando. E também essa questão, né, do que a gente está passando, as crises climáticas, né? A gente está precisando olhar para o que a gente está realmente consumindo, né? Eu entendo que a gente tem uma conexão muito profunda, às vezes, com uma proteína animal, né? Nós temos essa, né? Tudo conectado, social é um churrasco, né? Mas a gente tem que, de alguma forma, rever, né, os nossos comportamentos, porque é isso que está sustentando todas essas questões que estão acontecendo e que, infelizmente, vai piorar, né? Então, essa é a minha percepção. E é isso que você falou, né? Tem um símbolo por trás do vegetariano. Porque tem gente que para de comer carne porque tem dó dos animais, né? Tem gente que, assim, vai pela... Ah, não, vai ser mais saudável, enfim, cortar carnes. Enfim, a gente não vai entrar porque senão é um longo assunto. Uhum. Mas isso também está conectado com o slow food, né? Com certeza. Eu acho que quando a gente percebe, né, o slow food, para quem não conhece, né, os ingredientes que a gente consome, que são aqueles pequenos produtores, ingredientes orgânicos, aqueles ingredientes que pertencem à nossa cultura alimentar, que isso é muito importante também, né? E aí, para ficar mais fácil para as pessoas compreenderem o que é o slow food, é a gente compreender o que os nossos avós consumiam, né? Então, eu percebo a minha avó, por exemplo, ela consumia proteína animal, mas era uma vez na semana, no final de semana. Era aquela galinha que ela criava no fundo de casa, né, no sítio dela. Que era uma galinha que não tinha antibiótico, hormônio. E era pontualmente, né? O que acontece hoje em dia é que a gente está consumindo muitas coisas industrializadas em todas as refeições. E então a gente tem que ir com um movimento ao contrário. O que é o movimento ao contrário? Então, se você vem de uma família nordestina, por exemplo, tem um consumo de tapioca, de cuscuz de milho, que você realmente volte a consumir esses alimentos ancestrais, que diz muito sobre a sua história, sobre a sua alimentação, e que são altamente nutritivos e muitas vezes com um valor muito mais acessível do que, por exemplo, você comer um croissant, alguma coisa que não é de uma referência para você comer todos os dias, né? E quando a gente está indo, né, nas feiras orgânicas, escolhendo as frutas que a gente vai comer durante a semana, os vegetais, os legumes, e também fazer essa movimentação de produzir de vez em quando, né, a sua comida. Eu sei que as pessoas, a maioria, estão sem tempo para cozinhar, mas minimamente, alguns dias da semana, você fazer a sua própria comida, se conectar, saber de onde vêm os produtos, como é que eles chegam na sua casa, né? Essa conexão com o alimento é tão importante, porque além de ser uma questão da saúde, você está cuidando, você está bem para performar melhor no seu trabalho, né, ter um contato com a família ali, fiz uma sopa para a família sentar e comer junto, né, esse social, a gente tem que entender que essas pessoas que estão lá como produtores orgânicos, produzindo lá no sítio, né,
em qualquer outro lugar, a gente tem que entender que essas pessoas, minimamente, estão preservando, né, o lugar que elas estão trabalhando, se dedicando energeticamente e trazendo saúde para a gente. Porque se fala muito, né, dessa questão dos alimentos, né, da caloria, mas ninguém presta atenção de onde que está vindo real esse alimento, né? Como que ele está sendo produzido, né? Por que o morango, na época de morango orgânico, ele é diferente daquele morango que a gente encontra o ano todo no supermercado. Então, quando a gente presta atenção nesses detalhes, a gente começa a trazer uma saúde para a gente, sem que a gente espere ficar doente para escolher os alimentos. Então, eu percebo que essa mudança de comportamento, ela está vindo muito mais acelerada do que, por exemplo, antigamente demorava-se 5 anos, né? E que isso vai trazer saúde para a pessoa. É nisso que eu acredito. Uhum. E você mencionou os pequenos produtores que você trabalha com eles, né? Fala um pouquinho sobre isso, a diferença que faz para você. Hoje, basicamente, o que eu percebo é que quando a gente começa a criar um cardápio novo, eu lembro as primeiras vezes que os pequenos produtores chegavam assim, o que você quer que eu plante para você cozinhar? E eu lembro muito claramente falar para ele, pelo amor de Deus, não é essa movimentação. É o que você tem muita safra, né, na sua produção, que eu tenho que criar para trazer notoriedade para as pessoas. Então, quando você percebe, conversando com os pequenos produtores, mesmo que seja um sítio pequeno, eles vão trabalhar com punks, com ervas, com frutas, com legumes. E a gente percebe que é muito diferente quando você trabalha com esse tipo de ingrediente, porque você sabe de onde está vindo, você vê a dedicação da pessoa e você tem um prazer muito mais, né, de estar cozinhando, de estar mostrando para as pessoas aquele trabalho que é digno do campo, porque eu mesmo cresci em Minas, né, olhando muito para o campo, não se tinha esse valor, né, que trabalhar no campo é digno, né, que é sustentável, né, financeiramente, que isso traz muito benefício para a população, para o coletivo. Então, hoje eu percebo que boa parte da nossa criação é realmente visitando as fazendas, visitando os sítios, falando com cooperativas, e a gente também percebe, cozinhando, como é diferente os ingredientes. Então, por exemplo, você compra uma mandioca descascada no supermercado, que você não tem noção, às vezes vai fritar, ela não tá tão amarela, não tá tão cremosa. Às vezes é uma falta de cuidado com chuva, a forma que foi produzida. E quando você fala isso com o produtor, é impressionante a variedade de mandioca que ele tem, a variedade que ele tem a dedicação que ele tem com aquele produto, e que isso traz um resultado final na hora da cozinha, né? Então, às vezes o cliente vai comer a feijoada vegana e fala, nossa, que mandioca frita deliciosa. É uma mandioca que realmente foi plantada, adaptada, né? Boa para fritura, ela recebeu toda a água, ela recebeu o respeito de poder crescer no tempo dela, né? Hoje em dia, é tanta coisa para crescer rápido e o solo ter que produzir, que o solo vai ficando pobre, e isso, com certeza, resulta nos ingredientes no final. Total. E você trouxe alguns deles, né? Você quer mostrar? Eu trouxe alguns ingredientes pra gente mostrar aqui para as pessoas a diferença de um bom produto. Eu pego lá? Vamos. Bom, aqui a gente tem a banana verde, né? E aqui a banana prata, né? Uma das coisas que eu quis trazer essa aqui também para a gente pensar, né? Ela é pequenininha e como que a banana ela pode ser tão mais acessível, né, para as pessoas orgânicas. Então, às vezes as pessoas falam, poxa, mas comida vegana, comida orgânica é muito caro, né? Mas aonde você está comprando, né? Como que você está se organizando? E o que eu acho legal da banana verde, que é um alimento super nutritivo quando a gente faz a biomassa, que a gente introduz nos pratos. E como que ela é diferente orgânica, né? Muito mais doce, né? Uhum. Quando você começa a comer banana orgânica, nunca mais. Você quer comprar uma banana do supermercado convencional. E uma das coisas que eu acho que é importante a gente falar um pouco do cacau, né? Hoje em dia se fala muito de cacau bean to bar, né? O que é o bean to bar? São os produtores que estão preocupados na colheita do cacau, né? Que realmente cuidam da terra. Então, já se fala das variedades, né? Do cacau forasteiro. E o cacau é um dos primeiros produtos, assim, que as pessoas estão sentindo, né? A diferença nessa questão do valor. O que isso significa? O cacau foi tanto tempo explorado e praticamente um commodity, mas assim, que os produtores ficavam com muita pouca verba, né, da produção do cacau, então não sobrava-se uma parte da verba para poder investir no solo. E o resultado foi de uma produção muito inferior, tanto com as crises climáticas, obviamente, mas quanto mais devido a tanta exploração, sem poder ter esse cuidado com a terra, né? E aí teve esse aumento imenso, e hoje a gente fala muito dessa questão, né, da globalização na alimentação, né?
Então, por exemplo, chineses e indianos que não estavam acostumados a consumir chocolate, estão começando a consumir. O que isso interfere para a gente? Se todo chinês e todo indiano consumir chocolate, né, não haverá cacau para todo mundo no mundo. Então, isso é uma questão que a gente pensa muito, né? Quando você vai criar um cardápio, quero trabalhar com algum ingrediente da Amazônia. Se isso vira febre, como, por exemplo, o próprio pistache, o que isso vai impactar, né? Então, acho que cada vez mais essa questão do slow food, ela está muito em alta nisso, da gente reconectar com a nossa cultura alimentar e sustentar isso, né? E aí, outra coisa que eu acho importante a gente estar sempre falando, né, são os produtos do cacau. Então, muitos já está sendo estudado a base do cacau para subproduto e também os nibs de cacau, né? Porque também não adianta a gente querer consumir chocolate com uma composição muito alta do açúcar e deixar de pensar nos nutrientes. Então, o nibs de cacau, que às vezes muita gente não conhece, não tem esse costume, né? Trazer esse consumo do nibs de cacau, seja no seu shake de manhã, ou seja como snack, ou colocar em cima de uma frutinha, que isso é um hábito muito bom. E aí, um outro produto que eu trouxe é a geleia de Jussara, né? A Jussara é um tipo de açaí, e é um açaí da Mata Atlântica, mais essa região. Então, o acesso à produção dela é muito mais fácil que, por exemplo, um açaí feito no norte, né? Porque não sei se muita gente sabe, mas a sementinha do açaí, ela é bem grande e a polpa é bem pouquinha. Então, essa logística do produto do norte para cá, ela deixa mais custoso, né? E também é uma outra coisa que a gente tem que pensar, né? Das últimas vezes que eu fui para Belém, o que eu conversei muito com a população é o quanto que o impacto do açaí sendo exportado, isso impactava as classes sociais mais simples de Belém, que já não estavam conseguindo consumir o açaí da polpa grossa, porque o valor muito alto, né, da exportação, e já estavam tomando a água do açaí. O que é a água do açaí, tá, pessoal? Tem um maquinário do açaí, você moe, aí vira o açaí grosso. Depois tem uma outra moagem, tem o açaí médio. E a água do açaí é quando eles realmente colocam um pouco açaí à água e viram como se fosse um suco de açaí, né? Então, eu sei que às vezes são assuntos muito polêmicos, mas como que é importante a gente estar sempre valorizando os ingredientes locais, valorizando os pequenos produtores e não realmente ir nessa questão da febre do pistache, né, nesses outros quesitos, que isso, a médio e longo prazo, traz um grande problema, né? E Priscila, você começou a falar aí de umas dicas aí pro pessoal fazer em casa. O que você dá de dica aí pra galera fazer em casa? Que, assim, vai ser gostoso, tá, gente? Porque ela é chefe de cozinha, então... Tá? E que é prático, assim, como o nibs do cacau, que mistura ali no Danone, né? Que você falou, na frutinha, na fruta, no shake, né? No shake. Bom, enfim. ó, gente, pra quem tá querendo entrar nesse universo pra começar, eu vou falar de um comportamento que não é necessariamente só de vegetariano e vegano, tá? Uhum. Quando as pessoas começam a pensar muito na alimentação e frequentam o consultório das nutricionistas, estão sempre realmente preocupadas com essa questão mais da estética, né? Com o decorrer, as coisas vão melhorando porque vão criando hábitos bons, que trazem muita sensação de bem-estar e as pessoas vão criando mais rotina. Independente se consome proteína animal, hoje você vê um consumo maior de proteínas de shake, né? O que isso quer dizer? Às vezes, nessa vida corrida de São Paulo, né? Vou falar de São Paulo de uma forma geral, às vezes realmente é difícil você querer fazer um prato mais proteico, né, se dedicar, e às vezes o shake é uma coisa que te resulta muito rápido, né? Então, às vezes, de vez em você fazer um ovo mexido, você bateu a proteína com uma fruta congeladinha, um leite vegetal, já te resolve. Esse é um hábito que quem puder começar a introduzir na sua vida é muito bom, porque é algo muito prático, para quem gosta de doce, é uma sugestão muito boa para comer doce sem esse consumo excessivo de açúcar. Então, o que eu sugiro? Compre frutas, congele, deixa a sua proteína separadinha. Eu gosto de consumir sua proteína vegana, porque eu acho que eu me sinto muito melhor, né? Me dá uma sensação de bem-estar muito melhor. O leite o whey, esses consumos não me fazem tão bem nessa questão da digestão. Outra coisa que eu sempre dou dica para todos, assim, eu falo pela minha própria vida, tá, gente? Assim, eu adoro cozinhar, adoraria estar cozinhando todos os dias todas as refeições para mim, mas eu não tenho esse tempo. Sempre deixo sopa congelada no freezer. Isso é uma mão na roda para quem tá, às vezes, numa semana mais corrida. Outra coisa que eu também sempre falo é deixar um grão cozido, uma quinoa, um feijão cozido para fazer uma salada. E antecipar o seu preparo, né? O que quer dizer isso, né? Por exemplo, lá no restaurante, quando você chega, não é que quando vocês chegam eu vou descascar a batata, vou lavar minha verdura, né?
existe toda uma engenharia mesmo de compras, de produção. O que isso quer dizer? Se eu me organizo, eu compro antecipado, comprei minha verdura, meu legume, já deixei minha verdura lavada, já deixei meus legumes cortados, já deixei o grão cozido, já deixei uma sopa cozida, eu vou gastar basicamente umas 2 horas da semana para fazer toda essa produção da semana que eu vou consumir. Isso facilita demais, vocês vão economizar muito, né, nesse quesito de custo mesmo com o alimento e realmente se nutrindo de coisas realmente boas. E, mais importante ainda, né, gente, vocês vão estar apoiando o pequeno produtor que está lá no campo. O segredo, basicamente, de fazer uma boa comida é ter realmente ingredientes de qualidade, temperos bons. Quem gosta de assistir receitas, né, num programa de TV, eu acho que é legal para quem está começando ter uma ideia de como é que as coisas, uma receita tem um começo, meio e fim, né? Essas dicas de produção são muito boas e ninguém nasce sabendo cozinhar, tá, gente? Até as pessoas como eu, que já sempre fui muito intuitiva, não foi da noite para o dia que eu virei uma boa cozinheira. Então, você está sempre se dedicando, se esforçando e testando, isso vai trazer mais confiança para você e a sua receita vai sendo lapidada, vai melhorando, né? Então, é uma força de vontade interna também de querer fazer a diferença. Tem uma listinha, assim, que você pode dar de dica? 5 temperos que as pessoas valem a pena ter em casa, que vai fazer a receita assim ficar show. Um bom sal, com certeza. Eu sou muito apaixonada pela pimenta do reino, pimenta de uma forma em geral. Um bom azeite. Um bom azeite faz muita diferença na hora de temperar. Eu sou apaixonada por páprica defumada, então quem é vegetariano e vegano sempre quer aquele gostinho defumadinho, faz muita, muita, muita diferença. E ervas frescas, gente, usem e abusem de ervas frescas. Ela traz um tempero, um frescor e, o mais importante, ninguém sabe, mas as ervas, de uma forma geral, têm um poder de nutrição maravilhoso e um poder de cura também, né? Que às vezes eu sei que uma coisa está conectada com a outra, né? Às vezes as pessoas me veem muito como gratiluz, mas não é. É um bom chá de infusão, vai te trazer uma noite de sono muito melhor. Uma salsinha vai te ajudar a temperar a comida, vai te ajudar na digestão, né? Então, usem e abusem de ervas frescas. Não adianta comprar ervas secas, que não têm as mesmas propriedades nutricionais e não vai dar o mesmo sabor. Legal. E agora, vamos tocar num assunto que eu deixei por último, porque falar da saúde mental, né? Porque, gente, sim, gastronomia é lindo, ir para um restaurante e provar aqueles sabores, enfim, é maravilhoso. Mas quem tá atrás, nos bastidores, a gente sabe que não é tão fácil, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho. A Priscila falou que quem assistiu The Bear tá bem próximo ali da realidade, né? Do que é uma cozinha no dia a dia. Enfim, fala um pouquinho pra gente, apresenta esse outro lado que eu acho importante também as pessoas saberem. Eu acho que tudo que você faz na sua vida tem que vir da intenção, do coração. E por muito tempo foi-se muito romantizado na cozinha, os gritos, os berros. E até porque quando a gente pensa numa montagem de cozinha, tá? Acho que muita gente não sabe disso, mas quando as praças da cozinha, o chapéu da cozinha, do cozinheiro, veio isso muito da guerra, né? Porque quando tinha as tropas na guerra, precisava se alimentar, né? Boa parte da tropa. Então, toda a montagem foi pensando muito nessa parte militar. Então, quando eu falo que muitas vezes eu senti que a cozinha era um pouco masculina, mas amigas falavam, mas o nutrir é tão feminino. Eu falava, gente, mas o profissional, ele é muito diferente, né? E hoje eu percebo essa mudança, e até dos próprios homens que trabalham com gastronomia, percebe-se, né, que já não tá muito legal, né, tratar as pessoas aos gritos, jogar panela quente, prato, né? E a gente até entende que às vezes a pessoa pode realmente ter um dia ruim, né, estourar. Mas se a gente não conseguir humanizar a nossa equipe, e também eu falo do outro lado, tá? Quando os clientes não humanizam as pessoas que estão atendendo, né, no salão. Tudo isso está muito conectado, né? A vida tá difícil para todo mundo tá fazendo seu sacrifício para fazer o seu melhor, mesmo aquela pessoa que você não tá tendo muita facilidade de comunicá-la ou de acessá-la. Não dá mais para a gente lidar com as pessoas, e principalmente com a equipe, como se fosse um serviçal, ser agressivo, gritar e querer essa liderança na base do grito, né? E achar que isso é que é ter respeito. Porque quando a pessoa coloca a cabeça no travesseiro, eu tenho certeza que ela não está se sentindo bem. E a gente está vivenciando, né, um pós-pandemia, uma outra forma de viver. Então, realmente, se você está querendo nutrir as pessoas com coisas boas, como é que você está nutrindo na base do grito, né?
na base dessa energia não tão legal, né, negativa. Então, hoje a gente até percebe que essa crise muito na área de A e B é o tanto de tempo na cozinha, né? Acho que esses horários de dobrar são realmente muito difíceis. Numa cidade que você demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, essa humanização na cozinha, ela veio para ficar. E realmente, quem tiver essa vontade de fazer diferente na cozinha, fazer a diferença na vida do colaborador, com certeza terá a melhor mão de obra do mercado. Precisa também, né, as pessoas que trabalham no mercado entender que todos os, né, os líderes também, nessa liderança, estão passando por um momento difícil também. Então, tem que também ter um bom lado, né? Eu sou um colaborador, deixa eu fazer o meu melhor, né, para o meu líder, fazer o meu melhor para o restaurante, porque é um trabalho coletivo. Não adianta a gente achar que o chefe que está ali saindo na revista, que é famoso, nossa, o restaurante dele é incrível. Não é sobre ele, é sobre o coletivo todo. É o produtor, é sua equipe que trabalha, os fornecedores, né, de uma forma geral, e até os clientes que estão frequentando. Então, quando a gente deixa de ser só, né, sair desse ego e a gente entende um eco, né, literalmente, a gente percebe como que cada um tem a sua responsabilidade e como que a gente junto podemos fazer coisas incríveis e sair de uma nação de colônia de exploração para uma colônia de regeneração. Então, acho que essa frase, para mim, sempre me pega nesse sentido. A gente precisa sair desse modo de exploração e ir para a regeneração. Regeneração das pessoas, né? Um respeito pelo próximo, regeneração das nossas florestas, né? A agroecologia, como é que a gente pode realmente financiar isso? Como a gente pode dar acesso para essas pessoas? A inclusão é muito importante, né? Como que, por exemplo, muitas ONGs de gastronomia são importantes a gente apoiar. Como é que a gente consegue incluir essa pessoa dentro da equipe? Como é que a gente trabalha com a equipe com palavras fáceis para entender que às vezes o outro não está preparado para ser o melhor cozinheiro, mas ele tem brilho nos olhos, ele tem força de vontade, ele está começando como um dia eu comecei, como o outro começou. Eu acho que toda essa humanização vai trazer resultado muito positivo para todo mundo e o melhor, a gente vai estar fazendo um Brasil mais honesto e mais verdadeiro, que é o que a gente precisa, né? E diretamente, né? Porque é isso, a comida nutre. Então, nutre, não adianta. É energia que é colocada ali e é passada, né, para todo mundo. Com certeza. É isso. Obrigada, Priscila. Eu que agradeço. É ótimo te ter aqui. Que alegria. Espero que vocês tenham gostado.